Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Keep Calm and Leia. Gente, eu sei que eu estou aqui em falta com esse canal, não só com o canal, mas com o Instagram também, embora às vezes eu apareça fazendo uns stories assim. Mas é porque a minha vida assim é muito corrida. Eu tenho 4 filhos e tenho uma casa para cuidar. Eu não trabalho fora mais, né? Eu trabalho em casa só e sou mãe 24 horas por dia. E assim, a rotina da casa é muito corrida e aí eu fico sem tempo, sabe, para estar gravando. Eu tenho, além do Keep Calm and Leia, eu tenho o Materno Papo também, que eu também tô faltando lá para postar vídeos e tudo, mas eu tô mais ativa lá no Instagram. Mas enfim, esse ano novo, vida nova, e eu pretendo sim postar com mais frequência, tanto aqui quanto lá no Materno Papo e também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu preciso estar mais presente e eu estarei mais presente, né, nesse ano de 2026. Bom, o ano começou com um livro que eu estava querendo muito ler. Na verdade, eu estava querendo ler esse livro desde o final do ano de 2025, que foi quando eu realmente ouvi falar sobre o filme, né? Então, acho que já dá para perceber que aliás, vocês já sabem, né, por causa do título do vídeo, que eu estou falando do livro A Empregada, porque eu moro aqui em Portugal, e aqui em Portugal é A Criada, mas é o livro A Empregada, tanto faz, né? A Empregada, A Criada, de Freida McFadden. Eu acho que é Freida McFadden, dessa senhora, que está assim muito hypado. E como ele foi o primeiro livro que eu li esse ano, que realmente foi o primeiro livro que eu li esse ano, eu comecei a ler ele no dia 3 de janeiro e eu terminei de ler ele no dia 4 de janeiro, porque eu queria também muito assistir o filme que estava para ser lançado e eu fui, né? Eu estava muito, muito, muito curiosa, então eu devorei esse livro, né? Comecei no dia 3, terminei no dia 4 e foi assim, eu gostei muito, sabe? Já falando aqui, esse livro, ele é um thriller, tá? Ele não tem muitas páginas, tanto por isso que eu terminei logo, ó. Ele tem, deixa eu ver aqui, rapidinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. Ele tem 330 páginas, o livro, 330 páginas. E é uma leitura que eu achei, assim, muito boa, muito fluida a escrita dela, sabe? Prende você, ela quer fazer você ler, saber o que vai acontecer, sabe? Eu gostei muito. Bom, eu anotei aqui, eu fiz aqui um roteirinho para poder me guiar, porque eu começo uma coisa, daqui a pouco eu tô falando outra, sabe? Então, assim, para me guiar, eu montei aqui um roteiro sobre o review desse livro, tanto do livro quanto do filme, né? Então eu vou falar dos dois, mas eu vou tentar não dar spoilers aqui, tá? Porque assim, embora o livro e o filme estejam assim muito hypados, ainda muita gente não viu, né? E então eu não quero desinteressar vocês nem contar assim o que acontece. Mas, bom, como eu falei, eu quis muito ler esse livro, né? Porque ele estava realmente no hype, todo mundo estava falando e tal. E eu queria saber do que se tratava, lógico, eu quero me inserir aqui nessa sociedade. Eu assisti esse filme logo depois que eu terminei o livro. Real, eu terminei o livro no dia 4, eu acho que eu assisti esse filme no dia 5 ou no dia 6. Foi logo depois. E aí, como ele foi o primeiro livro que eu li, né, e o primeiro filme também que eu vi nesse ano, eu achei justo trazê-lo como o primeiro review do canal desse ano de 2026. O primeiro de muitos, e fique claro, que virão. Bom, como eu falei, o burburinho sobre esse livro e sobre o filme me pegou, e aí eu quis assistir logo, para ler logo, para também ver a adaptação, para poder trazer, né, o que eu achei. E assim, eu achei ambos bons, mas eu vou falar assim de cada um separadamente, porque eu tenho avaliações distintas sobre o livro e sobre o filme. Sobre o livro, como eu já falei, né, obviamente eu fui assim com muita expectativa, né, eu tava assim esperando que fosse uau! E eu não me decepcionei muito não, gente, sinceramente, eu não sei se eu me decepcionei não, eu acho que assim,
Ele não era assim, não é essa Coca-Cola toda, mas eu achei muito bom, tá? Mas assim, não superou assim todas as minhas expectativas, mas eu gostei bastante, tá? É um thriller, né? A leitura envolve você do início ao fim, as coisas, ela tem uma escrita muito fluida, a história não é cansativa, ela não lhe deixa, sabe, tipo, em suspense assim por muito tempo, as coisas acontecem com rapidez, né? Você se pega assim, querendo saber o que é que vai acontecer e tal, não sei o que, é uma leitura que lhe envolve realmente, que você fica querendo saber mais, querendo ler mais, né? Então, assim, eu achei nesse sentido, assim, eu achei que foi excepcional, sabe? Gostei muito do jeito como ela desenvolveu a história, com a fluidez e a agilidade que ela desenvolveu a história, isso me pegou, eu gostei, porque eu não gosto quando fica aquele negócio assim que, sabe, fala e não diz nada, não avança. Então, nesse sentido, eu achei o livro, assim, ó, muito, muito, muito bom mesmo. Mas eu também achei que ela queria, por ser um thriller, né, obviamente, tem aquele suspense e tal, mas eu achei que ela tentou muito direcionar a gente para um caminho, quando você via que não era bem aquilo ali, sabe? Tipo assim, o livro começa com ela chegando numa casa, né, conhecendo tal. Na verdade, o livro não começa exatamente assim, né, nem o filme. Ele começa não é um spoiler porque já é o início mesmo. Eu acho que já passou, todo mundo sabe. Que ela começa com uma personagem, né, sendo interrogada dentro da casa pela polícia. Aconteceu uma morte naquela casa e a polícia precisa descobrir o que é que se passou, né? Obviamente, como o título é A Empregada ou A Criada, a gente já sabe que uma pessoa foi trabalhar naquela casa como empregada doméstica. E aí ela chega lá e conhece aquela família e é tudo um casarão, as pessoas são ótimas, né? Os patrões são ótimos e tal, à primeira vista é tudo lindo. Mas ali, quando ela entra na casa, no primeiro dia que ela vai, né, trabalhar lá, ela já vê que as coisas não são assim tão perfeitas como ela pensou que seria, como foi demonstrado inicialmente, né? E ali começa a história dela. E como eu falei, as coisas começam a acontecer muito rápido. Então, se eu for falando aqui sobre a história em si, eu vou dar spoiler mesmo sem querer. Então eu vou só falar assim o que eu achei realmente da história. Então, assim, como eu falei, né, ela tenta guiar você para um personagem específico, né? Ele direciona assim, olha, essa pessoa aqui tem alguma coisa errada, mas assim, é muito óbvio que não era aquilo ali, porque ali mesmo já tinha sido resolvido toda a questão do livro, e não é bem assim, né? Então você precisa ver ao redor, né, o que é que está acontecendo. Às vezes as pessoas se mostram muito gente boas e tal, e não é bem assim. Então ali, na metade do livro, antes da metade, ela já tinha entendido quem que era, né, o monstro ali da história, né? Porque obviamente se tem um thriller, é um suspense, tem um monstro. Então, ali eu já tinha entendido quem que era. E isso aí já foi, assim, uma coisa que eu acho que se tivesse sido mais bem construído, sabe? Talvez a história tivesse sido mais bem construída, você não descobriria tão fácil quem que era a pessoa responsável por toda a loucura do livro. Mas isso não faz perder tanto da história, porque você saber quem é a pessoa não lhe prepara para o que acontece, sabe? Porque não é só você descobrir quem é você ver depois o que é que acontece, assim, que é bizarro. Assim, para mim, isso foi o que acontecia realmente, para mim, foi, assim, surpreendente, sabe? Eu achei... E, assim, não só o que acontecia, mas os motivos, sabe? Que fazia aquilo ali acontecer. Eu fiquei, meu Deus do céu, era muita loucura.
Então, assim, eu não consegui imaginar que se desenrolaria dessa forma. Isso, pra mim, eu gostei muito, sabe? Foi uma coisa muito nova. Eu nunca tinha lido um livro que se passasse dessa forma. Então, eu gostei muito. Agora, assim, pra mim, o que eu acho que a história faltou um motivo mais forte pra fazer a Millie, que no caso a Millie é a empregada, né? A criada. Ela, para fazer ela, o motivo que fez ela continuar naquela casa não me comprou, sabe? Não me pegou, porque dadas as opções, eu preferia a outra, sinceramente. Sabe aquela coisa do personagem que ouve num filme de terror, ouve um barulho, vai lá verificar e você fica, meu Deus, o que é que tu vai fazer aí? Volta, deixa ser burro, sabe? Nesse sentido, pra mim era isso. Eu tipo, querida, bora! O que é que tu tá fazendo aí? Vai-te embora! Sabe? Porque assim, pra mim ficou muito... Eu preferia a outra opção que ela tinha. Ok, né? Ela já tinha passado por algumas coisas e tal, mas não sei, eu não ficaria numa casa de gente louca só porque a outra opção era também ruim. Eu acho que eu escolheria minha vida, né? Se você percebe o que está em jogo ali, eu preferia a minha vida. Então, assim, eu acho que o motivo dela poderia ter sido mais bem trabalhado. É, assim, a minha opinião, e foi a opinião também do meu marido, porque ele não leu o livro, mas ele assistiu o filme comigo, e assim, às vezes ele gargalhava, sabe? Tipo, porque a motivação, primeiro que o motivo não é explícito logo no começo, né? Então, assim, demora pra você entender o porquê dela aceitar aquela situação. Mas depois, mesmo depois que é revelado, eu acho que poderia ter tido um motivo bem mais forte para ela continuar naquela situação, sabe? Mas, enfim, né? Passou. Talvez tenha gente que acha que sim, era um motivo plausível para ficar lá. Eu jamais arriscaria minha vida em qualquer situação. Em qualquer situação. Não sei assim, ó, se você ficar aí, você morre. Se você sair, você morre, né? Aí talvez você possa escolher, tipo assim, mas de que forma e tal, né? Mas só pelo outro motivo, eu já tinha, ó, ido embora. Da primeira loucura que aconteceu, eu já tinha dito, ó, beijo, tal. E ali o meu livro acabava, porque eu já tinha ido embora e não ia acontecer mais nada comigo. Deus me livre e guarde. Mudava de país. Não. E também as únicas coisas que eu não gostei muito desse livro foi realmente o coisa da Millie de ter motivo, né, como eu falei, e o fato de ter sido fácil de perceber quem que era, né, o responsável pela loucura toda da história. Mas o resto eu achei tudo muito bom. Leitura boa, rápida, prende você, as coisas acontecem com agilidade e a escrita dela é muito fluida, dá pra você, ó, seguir super, sabe? Muito bom. Você não fica cansado, pelo contrário, você fica querendo saber o que acontece. É aquele livro que lhe prende. Quando você dorme, inclusive, achei muito chato de eu ter que ir dormir antes de terminar o livro, né? Fica aqui o meu protesto para mim mesma. Mas eu achei que que você consegue, você vai, ó. Você vai. Só vai. Muito bom, gostei muito. Poucos livros ultimamente que eu tenho lido que me prenderam assim, sabe? Então esse eu gostei muito por causa disso. Me despertou realmente a vontade de ler. Já sobre o filme, eu também gostei muito. Eu achei que foi uma adaptação que conseguiu ser bem fiel, né, ao livro, que é uma coisa difícil. A gente vê assim umas loucuras que você tem nada a ver isso com o livro. Mas eu achei que foi bem fiel. Eu gostei muito dos atores também, não tenho nada para dizer de nenhum deles. Tem gente que diz que a Nina nos parecia. Cara, eu acho que sim, ela se parecia, só que a atriz que fez, que é qual é o nome dela? Amanda Seyfried, que fez Meninas Malvadas, que eu gosto muito dela. Ela é bonita demais para ser a Nina, ok, mas assim, ela tem as características da Nina. A única diferença que eu achei é que ela é magra, muito magra, e no livro a Nina está, né, acima do peso. Mas, fora isso, eu achei muito bom. A cara dela é de louca, gente. Ela faz umas caras de louca que eu
Meu Deus do céu. Se no livro eu já tinha ido embora, no filme, assim que eu chegasse, que eu olhasse pra cara dela, ela fizesse aquela cara de louca, pronto, ali também eu já tinha fugido léguas. Deus me livre, que eu não ia ficar na casa daquela pessoa louca. Ela faz uma cara de louca, que é assim, maravilhosa. Assim, ela é uma atriz maravilhosa. Eu gostei de todos, sabe? De todos os personagens. Achei que a menina, né, a Cici, que é a filha da Nina e do Andrew, que é o marido dela, né? Eu achei que no filme ela foi boazinha demais, sabe? Porque no livro ela é ela exala uma animosidade e ela é muito agressiva, assim, muito, não é nem agressiva, ela é muito grossa, ela trata a Millie muito mal, e no filme ela não fez tanto assim, sabe? Lógico, ela não foi um amorzinho, mas no livro ela era mais. E assim, o filme também deu uma importância maior à menina do que no livro. Assim, na questão da participação dela no desenvolver da história, no filme ela teve mais, porque no livro não mostra aparecendo ela fazendo umas coisas que ela fazia no filme, sabe? Então ela teve esse destaque sim no filme. Mas eu achei que ela poderia ter sido mais bem trabalhada, a personagem poderia ter sido mais bem trabalhada nesse sentido, que ela era realmente muito mal educada e muito grossa com a Millie. E inclusive no final do filme ela fez uma coisa que no livro ela jamais faria. Mas assim, a gente entende, né, que é uma adaptação e as coisas... assim, o filme me pegou muito também, uma coisa que eu detestei, agora que eu quero deixar claro aqui, é que o jardineiro, ele não teve destaque nenhum no filme, nenhum. E no livro ele é uma peça importante, mas no filme se ele não tivesse aparecido, não fazia diferença nenhuma. Porque ele não teve nenhuma relevância, nenhuma. Ele foi realmente um zero à esquerda. Eu nem se ele abriu a boca. Eu acho que ele deve ter dito uma frase. Mas no livro, ele é um personagem importante. Eu acho que a importância dele foi para a criança ali, sabe? E eu não gostei disso. Eu queria que ele tivesse, sim, o papel dele em destaque lá, porque no livro ele foi, sim, muito importante para a história. Outra coisa que me incomodou muito no filme é que o que acontecia, depois que se descobre, né, assim, tal, quem que é a pessoa e tal, quando mostra o que acontecia, foi muito rápido. E, tipo assim, não teve toda aquela violência que tinha, sabe? E eu achei que eles foram muito rápidos nessa parte, muito rápidos. Embora o filme não é um filme muito rápido, ele tem aí umas boas horas. Mas nessa parte, que é a parte principal, eles foram assim muito rápido. Ele só mostrou uma coisinha e não teve assim tanta coisa, porque é muita coisa. E eu não gostei do final, já agora. Não gostei do final. Achei que o final, eu entendo que algumas coisas precisavam, por exemplo, até nessa parte do que eu falei, né, agora de que foi muito rápido. Ok, eu entendo que eles precisam adaptar de uma forma que choque mais, porque de fato foi o que aconteceu lá. Foi mais chocante, né? Uma das partes foi mais chocante, né? Para refletir, né? Todo o absurdo que era. Mas eles não tá dizendo. Em relação ao final, foi uma coisa que não teve nada a ver. Por que não manteve o filme igual ao livro, sabe? E achei muito esquisito aquilo ali. Não gostei do final do filme, realmente não gostei. Até gostei do filme, do desenrolar, de ver como, né, de você poder visualizar a casa, o local e tal. Mas o final destoa muito. Então, assim, eu não gostei. Eu preferi o final do livro, tá? Que fique claro, eu acho que o final do livro foi bem melhor, foi bem mais trabalhado do que o final do filme. Não, o final do filme não gostei, não me comprou, sabe? Não, achei ruim mesmo.
Mas pronto, é um filme, é bom também, sabe? Né, pra você, na questão assim, de entretenimento, é bom, é um bom filme. Não é o melhor filme, não vai ganhar o filme do ano, não vai ganhar o Oscar. Mas é um bom filme pra você se entreter. Agora sim, se eu for indicar pra você ler o livro ou ver o filme, eu indico que você leia o livro. E se você quiser ver o filme, veja o filme depois de ler o livro. Eu acho que faz mais sentido. Eu acho que você vai conseguir entender melhor a história, sabe? Eu acho que talvez, se você assistir o filme primeiro, você se desinteresse do livro, porque foi um filme bom, mas não foi assim tão bom, sabe? Mas eu gostei. A minha classificação para o livro, com o livro-filme, para mim foi 3,5 estrelas, né? Porque eu acho que algumas coisas poderiam ter sido mais bem trabalhadas, mas eu gostei muito, né? Eu acho que não foi uma perda de tempo, valeu a pena a leitura. E se tivesse que ler, mesmo sabendo, se eu estivesse assistindo esse review e fosse ler, eu leria ainda assim, eu assistiria o filme sim, também. Eu acho que tudo vale a pena. Mas, até porque é uma leitura boa, eu acho que eu daria 3 estrelas pro livro e meia pro filme. Não, eu gostei, sério, gente. Eu gostei! Mas eu acho que eu ainda, se fosse pra escolher um dos dois, eu ficaria com o livro. Mas vale a pena assistir também. Bom, tá fazendo nada? Não vai fazer nada no cinema assistindo. Então é isso, eu gostei muito da leitura, né? É um livro que é fácil de ler, é rápido, se desenvolve bem e tal, você fica preso àquilo ali. É um thriller, mas saiba que não vai ser o thriller do ano, não vai ganhar o melhor do ano. Há uma sequência, né, do livro, eu vi que tem sequência do livro, eu acho que eu vou ler sim, porque eu quero saber, né, porque o filme acaba e o livro também acaba, dando dica que mais coisas acontecerão aí, né, lógico que com outras pessoas, mas com outras pessoas. Mas eu acho que eu vou ler sim, e depois eu volto para dar um review aqui também. E é isso, me diga se você gostou desse livro, desse filme, se você indica o que você achou. E se inscreva no canal, comente, deixe o seu like, tá? Compartilhe para outras pessoas poderem assistir se você tiver gostado. E me siga também no Instagram, que é também @keepcalmandleia, só que no Instagram é keep.calm.and.leia. E me siga lá também no TikTok, que também é @keepcalmandleia. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!